que a paz do Divino Mestre e o amor do Cristo esteja com todos nós. Sintam-se todos assistidos e amparados pelo amor de Maria de Nazaré e vamos dar início ao trabalho dessa noite com a leitura do Exórdio com a nossa irmã Mabel. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aos trabalhos da casa com a leitura do Minuto de Sabedoria, página 89. Não perca sua serenidade. A raiva faz mal à saúde. O rancor estraga o fígado. A mágoa envenena o coração. Domine suas reações emotivas. Seja dono de si mesmo. Não jogue lenha no fogo de seu aborrecimento. Esqueça e passe adiante, para não perder sua serenidade. Não perca sua calma. Pense antes de falar e não ceda à sua impulsividade. Que assim seja. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Criador do Universo para fazermos a prece inicial desta noite. Senhor, Pai do infinito amor e bondade, que temos assistido e nos amparado ao longo de nossas existências. Conhece, Senhor, as nossas limitações, as nossas fragilidades. E agradecemos pela caridade com que nos assiste, por nos reunir nesta casa de oração e de trabalho. Que todos aqui presentes recebam os frutos que emanam da tua misericórdia. Que o amor de Maria de Nazaré se propague neste ambiente, beneficiando a todos, encarnados e desencarnados. Os trabalhadores da Seara do Cristo possam orientar o nosso irmão Arthur, para que o trabalho desta noite seja compreensível pela luz do teu amor e da tua caridade. Que assim seja. Vamos convidar nossa irmã para a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. A leitura do Evangelho é o egoísmo. Emmanuel. O egoísmo. Esta chaga da humanidade precisa desaparecer da Terra, pois retarda o seu progresso moral. É o Espiritismo que está reservada a tarefa de fazer com que a Terra se eleve na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o alvo para o qual todos os cristãos devem dirigir suas armas, sua coragem e suas forças. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um empregue todos os esforços para combater o seu próprio egoísmo, pois ele, sendo filho do orgulho, devora as inteligências e é o causador de toda miséria terrena. O egoísmo é a negação da caridade, sendo por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus deu exemplo da caridade e Pôncio Pilatos deu do egoísmo. Enquanto Jesus percorre as santas estações do seu martírio, Pilato lava as mãos dizendo: que me importa? E diz aos judeus: este homem é justo, por que querem crucificá-lo? E, no entanto, deixam que o conduzam para o suplício. Se o cristianismo ainda não cumpriu a sua missão por completo, é devido à luta que se trava entre a caridade e o egoísmo, pois este invadiu o coração humano como uma praga. Cabe aos espíritas, a quem os espíritos superiores esclarecem, a tarefa e o dever de destruir este mal, dando ao cristianismo toda a sua força e retirando do caminho os obstáculos que impedem a sua marcha. Expulsem da terra o egoísmo, para que ele possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade lutar com bravura e virilidade. Mas para isso é preciso, inicialmente,
expulsar o egoísmo do coração dos homens. Vamos chamar agora o irmão Marco para a palestra de hoje. Reforma íntima. Boa noite a todos e a todas. Reforçar aqui as boas-vindas, já que essa congregação. E também cumprimentar os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias sociais, no caso o Instagram e o Facebook. Bom, enquanto reflexão para hoje, a gente sugere como tema reforma íntima, que é, de certa forma, um dos melhores recados que a espiritualidade nos dá, especialmente através da filosofia espírita. Falar em reforma íntima, ela está associado diretamente a cada um de nós. Eu coloquei até como subtema que ela é intransferível e essencialmente pessoal. Cada um de nós, aqui presente, aqueles que nos acompanham, todo ser humano na face da Terra vive o seu processo íntimo de reforma e que se dá no dia a dia, a cada momento de nossas vidas, no trabalho, em casa, na igreja, no centro, nos espaços da sociedade, nos momentos de lazer com a família, porque estamos sempre desafiados, sobretudo na relação interpessoal, ou seja, no contato direto com o outro. Somos permanentemente desafiados. Quando se fala em reforma, a gente fica a olhar o sentido etimológico, como você vai no dicionário, e coloca assim, que é um trabalho processual, sequencial, e é uma habilidade para lidar com as características de nossa personalidade, como o caráter, o temperamento, os valores, os vícios, os hábitos e tantos outros. De certa forma, até alguns formadores se lembram que é a formação do homem de bem. E é o que Jesus quer de nós, que nós fiquemos sempre atentos, que para sermos felizes, que é possível, não é à toa que Jesus nos lembra: eu vim para que todos, sem exceção, tenham vida e vida plenamente. Ter vida plenamente depende, sobretudo, do nosso esforço. E a necessidade da nossa reforma é rever valores, conceitos que nós temos a respeito da vida, a respeito do mundo. Quando mais jovens, eu lembro meu irmão Geração, nós que somos da mesma geração, e a gente vai lembrar um pouquinho da chamada filosofia hedonista. O que é a filosofia hedonista? O hedonismo significa o prazer pelo prazer. É o que nós vemos hoje na juventude também atual. Aqueles que vivem curtindo a vida, como diz, curtindo a vida doidado, às vezes de forma inconsequente. Eu costumo lembrar, e por uma questão de ética não quero citar o nome de compositor e do cantor, mas vocês certamente irão associar do que eu falo. Tem uma música que diz: deixa a vida me levar, vida leva, assim. Ora, de certa forma, claro, e certamente eu acredito que o compositor e o cantor não teve a intenção de associar a filosofia hedonista, mas é um princípio hedonista. O prazer pelo prazer, às vezes de forma inconsequente, e que traz consequências para a vida emocional, para a vida psicológica e para o dia a dia. Tem uma outra que talvez esteja mais enquadrada, e ela diz assim: deixa acontecer naturalmente. Porque às vezes as questões acontecem em nossas vidas independentemente da nossa vontade. Mas nós vamos
teve que reagir de alguma forma, ou de bem, ou de mal, né? Aceitando ou não aquilo que a vida nos impõe. Então, rever valores, rever conceitos. Por exemplo, a maioria de nós, acredito que todos que estão aqui, aqueles que estão em casa nos vendo, quando a gente olhar um pouquinho, fizer uma retrospectiva da nossa vida, quantas vezes nós somos imprudentes? Quantas vezes somos incoerentes? Quantas vezes não fomos harmoniosos com os nossos pais, nossos avós, nossos filhos, irmãos, irmãs, vizinhos, parentes, até com aqueles que nos visitavam. E às vezes até vinha pedir uma esmola ou pedir uma ajuda. E muitas vezes nem sempre vivemos as melhores atitudes. Então, reforma íntima é fazer uma introspecção, um mergulho em si mesmo. Fazer uma retrospectiva sobre tudo das nossas atitudes. Veja se a gente fizer uma relação aí com o casamento. Aqueles que já passaram de alguns anos, já saíram da lua de mel. Estamos aí com uns 4, 5 anos, depois 10, 20 anos, aí vai. O fato de se tornar rotina, isso pode fazer, não necessariamente, não vai fazer com aqueles que estão atentos. E como Jesus lembra no Evangelho, o vigiar e orar, que a gente está sempre em vigília, inclusive nos nossos relacionamentos. Quantas vezes nós somos duros na expressão? Falamos, gritamos, falamos mal. Não fiquemos ou não ficamos atentos àquilo que nos é cobrado, que alguém nos pergunta, e às vezes faltamos com a caridade, com o amor, com o respeito. Mesmo as crianças. Eu vejo, na minha função enquanto psicólogo, há 30 anos, já é uma boa jornada, né? Jesus viveu 33 gerações, então foi um bom tempo. E eu lembro, às vezes, as mães que chegam ali agitadas, ansiosas, angustiadas, e às vezes eu pergunto, por quê? Não, porque eu tenho um filho, uma filha que me tira do sério. E eu geralmente pergunto, qual a idade do seu filho ou da sua filha? 5 anos, 6, 8. E pior, que de 2, 3 anos, que não tem ainda a consciência nítida de que sequer existe. Aí eu sugiro refletir um pouco. Digo, você, qual a sua idade? Por exemplo, 28. A idade do seu filho? 6. Você tem 22 anos a mais do que o seu filho. Será que não está faltando um bom senso? Será que a gente não está exagerando nesse cuidado, nesse amor, nessa caridade? E você está se estressando em vão? Porque toda criança, por naturalidade, ela é chantagista. Veja, a criança, se você está assistindo, se a casa só tem uma televisão, por exemplo, ele vai querer o programa que ele quer assistir. Para toda hora é o horário dele, ou dela, não é? Se é um celular, se só tem TV, né? Então ela é possessiva. Até porque não está na formação dela, no processo de desenvolvimento humano, de formação humana, esse diálogo, essa conversa franca, direta, aberta. Olha, filho, você vai ter seu horário. Por exemplo, seu pai, sua mãe vai ver o jornal, ou vai ver um jogo, ou vai ver a novela. Né? Tentar até orientar essa divisão, se vai se estressar. A criança, se chega uma visita, de repente essa criança vai ficar no seu pé ali, sobretudo a mãe, e puxa na saia, e quer atenção. Aí a mãe começa, filho, vem cá. Às vezes depois falta a paciência, às vezes até o grito. Olha, a gente precisa compreender que ele está vivendo a sua essência, está coerente com o seu processo de desenvolvimento humano, de aprendizagem, e nós somos eternos aprendizes.
E essa aprendizagem vem, sobretudo, né, nas idades menores. Portanto, a reforma íntima, como se fala, é esse processo de renovar, de repensar a nossa existência, o nosso jeito de ser, a nossa forma de viver, de conviver com as pessoas. Pessoas difíceis nós vamos encontrar em todos os lugares. O trabalho, muitas vezes, nós passamos a maior parte da nossa vida, às vezes o dia inteiro, a semana inteira. Você chega em casa, às vezes, só para descansar. A casa é como se fosse ali a pousada, para você repousar. No dia cedo tem que sair. Quantos pais saem cedo e vê o filho ou a filha ainda dormindo? Quando chega, já está dormindo novamente. Não tem tempo, né, de curtir, de viver, né, de conviver, de compartilhar aquela convivência. Então a gente precisa, sim, rever as nossas atitudes, sobretudo. Quando se fala em reforma íntima, sobretudo os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Ora, o pensamento, ele é muito importante, é claro, porque vai, de alguma forma, sugestionar você a tomar certas atitudes. Ele é muito importante, mas não é definitivo. A atitude, sim, que geralmente é consequência do pensamento. Na leitura do Exórdio, no finalzinho, falei sobre a questão da raiva, e estava dizendo, antes de pensar, antes de falar, pense suas atitudes, os seus gestos, porque a gente pode amenizar. Nós que estamos aqui hoje numa casa espírita, e vamos, é claro, contextualizar dentro da filosofia espírita, que nos lembra de que nós estamos sempre acompanhados de nossos irmãos e irmãs já desencarnados, e muitos ainda influenciam nossa história. Por isso que é interessante a gente começar a ligar o sinal de alerta, que Jesus também nos lembra no Evangelho, de estarmos atentos. O orar e vigiar, esse vigiar é fundamental. E vigiar nossas palavras. Às vezes a gente fala de tal forma que vai magoar o outro. E nem sempre temos a sensibilidade, o cuidado e a caridade e o dever de pedir perdão, de pedir desculpa, de refazer o caminho, de renovar-se. Se a gente fizer uma analogia aí com alguns anos atrás, poucos anos atrás, 2 anos atrás, período mais forte aí da pandemia, veja qual é o legado que deixa a questão da pandemia. Se a gente refletir, o que aconteceu com milhões de pessoas no mundo? Muitos adoeciam, tinham os primeiros sintomas. Quando eram atendidos, e muitos não foram sequer atendidos nos hospitais, e o que acontece? Digamos, eu tive um tio que às 17 horas ele deu entrada no hospital. Às 19 horas foi entubado. No outro dia, pela manhã, foi direto para o cemitério. Quantos e tantos desses irmãos e irmãs nossos sequer tiveram esse momento, né, de que a família pudesse estar em oração, né, dessa vigília conjunta, nem sequer tiveram isso. E quantos milhões, se nós formos calcular, quantos morreram nas 2 grandes guerras mundiais? E o que a gente vê em termos das estatísticas de violência, sobretudo no Brasil, de morte no trânsito, morte por homicídio, que são uma contagem muito significativa. Em 2 anos, a pandemia levou muito mais. O Holocausto, 1 milhão. Aqui nós temos, no Brasil, quase isso. Na Europa, mais de 5 milhões. Em países que são, às vezes, do Estado, aqui, do Sergipe, no Estado do Brasil.
né? A gente vê, por exemplo, Portugal e outros países, são muito pequenos. Se você atravessa 3, 4 países num dia só. Né? Bom, mas é isso que a gente precisa refletir. Então, essa restauração, essa reforma íntima, ela se dá todos os dias. E cada um de nós precisa refletir e fazer sua reforma íntima. Quando a filosofia espírita nos lembra do processo de evolução espiritual e moral, tem tudo a ver com a reforma íntima. Tudo a ver. Porque a reforma moral, a evolução moral, é quando nós mudamos nossas atitudes, nossos comportamentos para melhor. Quando revemos nossos equívocos. Até é bom fazer uma diferenciação entre o erro e o equívoco. Eu entendo o erro como algo deliberado. Você errou e erra de novo, porque assim acha que é. O equívoco, geralmente, ele acontece quando você fez algo que você imaginou que estava fazendo certo e depois percebeu e compreendeu que estava errado. Aí, se volta a errar, é diferente. O equívoco, ele tem e merece o seu perdão, né? Até o erro. Mas é aí que nós devemos rever. Eu estava equivocado, não vou mais agir dessa forma, não vou mais fazer isso, não vou mais dizer isso, não vou mais falar dessa forma. Bom, então, diante disso, o que a gente poderia ver, sobretudo uma outra situação importante, a gente contextualizando a nossa história. Nós vivemos numa sociedade capitalista. No capitalismo, o que condiciona o social é o econômico. É onde, infelizmente, muitas pessoas são formadas assim, dizendo, vale quem tem. O capitalismo valoriza o ter e não o ser. E esse é o grande erro do capitalismo. Não é todo que se fala que todo capitalismo é selvagem. Ele diminui essa selvageria, se é mais ou menos, tem umas que são verdades. A exclusão, a humilhação total. Mas ele é selvagem até no fato da própria questão da globalização. Quando você tem um emprego de um pai, de uma mãe de família, de um ser humano, de alguma forma, isso é uma exploração. Está tirando a oportunidade de alguém garantir a sua sobrevivência. Não deixa de ser uma forma de competitividade, de exclusão. E nós precisamos valorizar o ser. É assim que o cristianismo, não é, sugere na nossa formação humana. E que sejamos irmãos. Eu falo até assim, essa é uma visão, digamos, muito mais cristã. Não vou entrar no mérito da questão da filosofia, se fosse falarmos se fossem o que muitos falam, e que está dentro, por exemplo, quem já veio da Igreja Católica, já ouviu muitas vezes, a questão da necessidade que a gente tem, claro, de vencer, de superar a vida, mas do ponto de vista social, o comunismo. Aí fala-se, confunde comunismo com rebeldia. Comum, como tem uma música lá na igreja que diz assim, uma canção antiga, os cristãos tinham tudo muito comum, não é assim? Dividiam seus bens com alegria. Isso é comum, comunismo nessa essência. E não um comunismo que se fala de forma deturpada, ideológica, né, como se fosse confundido com revolucionários, com selvageria, com pessoas que tiram a vida tiram por tirar. Né? Não é dessa forma. Então, voltando à questão dessa necessidade da reforma, que ela se dá continuamente, todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. E a essência, como Jesus lembra no Evangelho, eu vim para que todos
tenham vida e vida plenamente. Vida plenamente. Em outras palavras, é a felicidade. É possível, apesar de vivermos num mundo de provas e expiações? Claro que sim. Porque depende fundamentalmente daqui, da nossa cabeça, da nossa formação. E a formação cristã, independentemente do viés ideológico, do viés filosófico, no caso a filosofia espírita, que é vista muito mais enquanto filosofia, não necessariamente como uma religião. E a religião em si, rapidamente falando sobre isso, vem a questão dos dogmas, e aqui não se contempla dogmas. Não é? Bom, então diante disso, é fundamental que a gente perceba onde eu devo mudar, em que eu devo mudar. Eu fiz referência ao casamento e não concluí, vou tentar concluir agora. Às vezes, com o tempo, a rotina, e às vezes a gente já não fala tão amável como deveria. E aí começam os atritos em casa, as desavenças. Eu costumo lembrar, quando eu estou em sala de aula ou em outros espaços, palestras em relação à psicologia, que a gente fala sobre a questão do relacionamento humano. Eu lembro de uma história, não é uma história, né, em que um casal se conheceu no ponto do ônibus, e ele estava sentado no banco, ela também. Daqui a pouco, no final da tarde, depois próximo de chegar, e aí uma nuvem, né, encobre o sol, estava o sol no meio. Aí, perdão, a lua já era quase 18 horas, a lua bonita, a lua cheia, e uma nuvem, e ela chega assim, aí namorados, né? Recém-namorados. Ô bem, por que foi que a lua se escondeu? Aí, esse momento ainda de muito amor, ele diz bem eloquente, diz assim, meu amor, se beijo no peito, fez uma voz bem forte, diz, é porque ele estava com ciúme da sua beleza. Olha, que paixão, que demonstração. Aí, tudo bem, foram embora. Anos depois, como a natureza ela é cíclica, ela volta. Nós temos os períodos climáticos aí, e voltou a uma cena parecida. E estava no mesmo lugar. E aconteceu exatamente a mesma cena. E aí ela já não falou com um tom amável de antes. Que será que essa lua se escondeu? Meio abusada. Ele olhou assim, vendo que vai chover a bestalhada. Olha para mim. Não é à toa que eu digo, os relacionamentos, muitas vezes, e na maioria das vezes, começam, meu bem. Pouco tempo depois, meus bens. Muda, né? Muda de coração. Muito sério. Mas é o que acontece na vida. Mas nos reportando ao que nos interessa, em relação à questão da reforma, é fundamental que a gente perceba e comece a se reciclar, a fazer essa busca interior e comece a falar melhor com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, com sua filha, com aquele avô, avó, aquele idoso que ainda está na sua casa. Porque assim como o legado que deixou para nós o Covid, ainda está atuando, né? Mas em menos consequências, é que para morrer basta estar vivo. É um velho ditado, não é? Acontecer rapidinho. Então, vamos aproveitar enquanto temos. O que é mais sensato? Eu brigar, discutir com o outro, ou amar e viver em harmonia. E aprender a perdoar. Aprender com as diferenças e indiferenças da vida. Às vezes perceberam, fulano, muitos já se conhecem e dizem assim, eu não vou falar, porque pela cara dela ou pela cara dele, não está no momento ideal. Você já aprendeu, ótimo. Não fala naquele momento. Mas depois, de forma caridosa, converse.
amor, por como você trata, o meu bem e tal. Você, naquele momento, você estava de cabeça quente, eu acho que você agora está melhor. Eu não entendi. Mesmo que você tenha entendido, mas seja humilde. Não confundir humildade com subserviência, mas humildade faz bem à alma. Quer dizer, eu queria entender por que agiu daquela forma. E se houve disserviço, desculpa, aceite. Não aprofunde a discussão, mas você errou. Você já pediu perdão, pediu desculpa, para que insistir? Então isso também faz parte da nossa reforma íntima. Essa reforma íntima, ela sugere harmonia. Tem um termo na psicologia chamado homeostase. O que é isso? Equilíbrio. E o equilíbrio, que todo é o nosso desafio constante, que tem tudo a ver com essa reforma íntima. Equilibrar-se, harmonizar-se, depende de cada um de nós. Depende desse esforço de buscar essa harmonia. Então, a reforma íntima pressupõe autoconhecimento. Que a gente procure se conhecer nossas limitações e conhecer nossas potencialidades. Assim a gente cresce, assim a gente sofre menos. E é isso que nós temos que valorizar e buscar o que é sensato. Eu costumo, que diariamente eu atendo muitas pessoas, e esse lado sensato, eu sempre coloco, veja, nós temos escolhas. Deus nos dá um livre-arbítrio. E nós escolhemos na nossa vida. Escolhemos ser felizes ou viver se lamentando. Lembrar e buscar algo no passado. Se for que foi bom, ótimo. Isso cria endorfinas. Nos dá impulso para vivermos bem. Mas lembrar coisas do passado que machucam, que maltratam, será que é sensato? Vai mudar alguma coisa? Por isso que maturidade se adquire no dia a dia. E sobretudo nas indiferenças, nos contratempos da vida, nas decepções, no trabalho, em casa, na sociedade. Tem um filósofo, uma frase bem interessante, ele diz assim: as pessoas envelhecem, mas nem sempre amadurecem. E amadurecimento não é sinônimo de maturidade. Tem pessoas jovens, de 18, 19 anos, até menos, que têm uma cabeça bem interessante, bem sensatos. Uma atitude de quem tem 30, 40. E tem uns 50, assim, como eu, né? Que às vezes a gente faz uma bobagem, né? Faz coisas, temos atitudes de criança. Por exemplo, um casal que já convive há muito tempo, o ciúme bobo. Um outro filósofo chamado Bakunin, que é o precursor do anarquismo, e anarquismo não se confunde com baderna, não estão relacionados. Ele diz o seguinte: ninguém é de ninguém. E é fato. Nossos filhos são apenas nossos filhos. Nós somos formadores de opinião. E devemos ser bons formadores. Nem sempre somos os melhores. E veja, nós colocamos para o mundo. Por isso devemos nos preocupar com a formação humana, com a formação cristã, para que tenha uma vida bem orientada, que possa ter garantia, né? Porque somos todos protagonistas da nossa história. E somos únicos. Eu tenho dois cunhados que são gêmeos idênticos, na mesma placenta. Às vezes fica difícil você diferenciar um do outro. Mas um tem um paladar totalmente diferente. Coincidentemente, um é casado com uma loira, outro é casado com uma morena. Um gosta de um estilo musical, um de MPB, outro já gosta de axé. Então, cada um
tem sua forma de ver, de perceber, de sentir o mundo. Consequentemente, as nossas formas de agir no mundo. Então, comecemos, sobretudo, com o nosso próximo, com aquele mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo não significa ser egoísta, não significa pensar só em si, mas pensar que você é filho e filha de Deus, que também merece e veio para ser feliz. A gente só consegue felicidade com harmonização, com paz e paz espiritual. É seu, é único. Claro que nós devemos ter a visão coletiva, vamos harmonizar para termos um ambiente harmonioso, né, que seja de paz, de luz. Isso se constrói coletivamente, é muito importante. Mas, sobretudo, está em cada um de nós, né, digamos assim, a força matriz de buscar essa felicidade. Nem sempre cai do céu. Felicidade se conquista, que corre atrás. É importante a gente também diferenciar. E poderíamos dizer o seguinte: quais são alguns obstáculos que não permitem, que atrapalham esse nosso processo evolutivo, moral e espiritual e a nossa reforma íntima? Alguns deles. Vamos lá. Orgulho, vaidade, raiva, intolerância, ódio, ingratidão. Falar em gratidão, eu lembrei de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht é um filósofo muito conhecido no mundo inteiro, ele tinha lá um texto muito bom, O Analfabeto Político, uma crítica fantástica à vida pública e aos políticos. Mas tem uma frase dele que diz o seguinte: o homem pode ter e é admissível N limitações. Uma delas é inadmissível: a ingratidão. A ingratidão. A que mais machuca, a que mais dói. E para aqueles também que se seguram disso. Que até disso nós precisamos nos desapegar. Se você sempre fez o bem, você fez o que agrada a Deus. Aquilo que conduz com a sua forma de ser, de pensar e de ser no mundo, que só faz bem. Se o outro for ingrato, o problema é do outro, não é seu. Se você errou e pediu perdão, parabéns, você fez a sua parte. Se o outro não perdoa, o problema agora é dele, não é mais seu. Você não precisa se sacrificar por isso, se punir por isso, se vitimar por isso, porque não vai crescer, não vai harmonizar, não vai ser feliz. Então, no texto também do Evangelho, foi sobre o egoísmo, fala que é o maior mal que um ser humano pode viver. Como somos egoístas e muitas vezes nem sequer percebemos, até na hora de rezar ou de orar. Veja, a oração do egoísta é assim: meu Deus, eu te peço. Olha que eu estou aqui em comunidade. Eu acho que a gente precisa mudar essa figura. Senhor, nosso Deus. Então vamos incluir todos. O cristianismo, ele inclui, ele não exclui. Não é só pessoal. Se você está sozinho, é compreensível. Meu Deus, me ajude, por aí vai. Mas se estamos coletivamente, digamos, nosso Deus, nosso Pai, peçamos coletivamente o que eu quero de bom para mim, tenho que desejar para todos. E muitas vezes, até na oração, veja lá, alguém me magoou, alguém me feriu, mas Deus é justo. Como quem diz, aguarde que o castigo vem aí. Como se Deus castigasse. Jesus veio anunciar a boa nova, a nova aliança. Veio anunciar o Deus da misericórdia, o Deus do perdão. Não o Deus lá do Velho Testamento,
que mandava a praga lá para o Egito, que os homens diziam Deus da guerra, de matar. Ora, ainda em alguns países no leste europeu, onde tem aquela questão lá dos católicos, né? De cristãos, católicos e evangélicos, como tinha a questão lá do IRA, de matar em nome de Deus. Veja que paradoxo, que contradição, que Deus é esse? Deus é o Deus da vida, não da morte nesse sentido, né? De tirar a vida do outro. Por isso que Jesus veio para que todos tenham vida e vida plenamente. E ele anuncia o Deus do perdão, da misericórdia. Não é à toa que em outra passagem Jesus lembra: tudo aquilo que pedires a meu Pai em meu nome recebereis e tereis. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Então, se você sempre errou, a partir do momento que você tem consciência do seu erro, que aquilo não agrada a Deus, você tem consciência, aí está a reforma e de perdão. Sobretudo quando chega lá, viração, meu irmão, eu falei com você, me perdoe. E, como Jesus dizia, olha, quando ele teve aquela passagem do apedrejamento, e Jesus pergunta-lhe: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não ficou ninguém. Jesus depois indaga: mulher, cadê aqueles que te acusavam? Foram embora todos. Então, ele veio trazer justamente libertar. Se você tem, e aí faz parte dessa forma íntima, eu tenho alguma coisa que eu fiz no meu passado, não importa quando, como e com quem, que eu acho que ainda hoje me machuca. Se você pediu perdão, se você se arrependeu, Deus conhece seu coração. O que é que ele dizia? Vá e não peques mais. Porque ele perdoa. Porque ele veio trazer esse Deus da misericórdia e perdão. A própria filosofia espírita lembra que todos nós reencarnamos para que possamos nos aperfeiçoar, rever esses valores, esses conceitos morais e espirituais, para que estejamos mais aptos de habitarmos o reino dos céus e sermos justos. Por isso que Jesus lembra em outra passagem: os justos herdarão a terra. Portanto, é um processo contínuo, mas não fique se martirizando. Olha, eu disse uma coisa e uma pessoa morreu de infarto, porque eu falei uma coisa, eu matei de coração. Você pode até que contribuir, mas você não matou. Foi o bichinho que não funcionou direito. Tem tempo de validade. Poderia ser outra razão. No dia que tem de ir, vai mesmo. Pode ser diferente. Então a gente não precisa se martirizar, se sacrificar, se vitimar, ficar permanentemente: meu Deus, mas eu errei. Olha, você passou 20 anos. Se passaram 20 anos ou mais. Aconteceu um dia, se arrependeu, renove-se. Busque o que Jesus quer de nós. A questão da raiva. Nós estamos em qualquer momento assim. Muitas vezes você vai sair aqui do centro. Já aconteceu comigo, sair de uma reunião mediúnica. E quando a gente chega, você pega o carro, vira para casa, aí acontece 3, 4 seguidas barbeiragens na sua frente, que você está vontade de se estressar. Alguém, por exemplo, para o carro no meio da rua, o outro carro vai parar, tranca para conversar com outra pessoa. E você às vezes está precisando, às vezes pode estar com dor de barriga, tanto para chegar em casa, ou fazer xixi, né? E o outro parou. Se nós não tivermos essa forma de refletir, de buscar essa reforma íntima, estaremos muito mais vulneráveis a sentirmos raivas. E às vezes vai brigar, buzina, vai brigar no trânsito. Você acabou de sair de oração. Ali, ó, feliz. E já foi
Por isso, o vigiar e orar. Alguém retira do sério, no trabalho, você acabou de chegar, chegou feliz, chegou bem, alguém falou uma palavrinha, só isso foi comigo, uma piadinha, aí já desmoronou. Não se permita isso, não se permita. O outro nem sempre está harmonizado, quando nos provoca, ele está desarmonizado, por isso que nos provoca. Às vezes é inveja, ciúme de alguma coisa, e aí tenta nos magoar. Mas cabe a você, cada um de nós, ficar magoado não. Eu não me estresse com essas coisas não. Né? Se alguém diz, aí bicho feio, ele é coerente. Né? Eu não sou. E meu irmão diz assim, tu não é feio não, as mulheres é que são exigentes. Pode ser que ele tenha. Se você perguntar, meu filho, ou com a esposa que escolheu, talvez não ache tão feio assim. Então, por isso que ninguém tem isso. Né? Mas veja, cabe a você se estressar ou não. Se você tiver oportunidade, depois chama lá, Siração, o que é que houve? Você fez alguma coisa, procure de forma harmoniosa. Não perder aquela amizade, não perder o respeito, a cordialidade. Mas se aquele sujeito, aquela sujeita, só me pega no seu pé, deixa para lá. Por isso que Jesus nos ensina a orar pelos vossos inimigos. Inimigos nem sempre somos nós que o fazemos. Nós temos inimigos espirituais de outras vidas. Por isso os processos de obsessão. Que todos nós passamos na vida. Quando a gente liga a antena, fica atento, mas eu estou bem. Daqui a pouco eu comecei a falar alguma coisa que eu tive a impressão que eu não fui legal com outra pessoa. Que falei num tom que não foi harmonioso. Se eu puder, eu remendo logo. Mas eu começo a pensar. Se eu me irrito com facilidade, eu digo, e aí nos ajuda o fato da filosofia espírita, eu digo, será que tem algum irmãozinho ou irmãzinha desencarnada que está querendo pegar no meu pé? Eu vou fazer uma oração, vou deixar para lá. Às vezes, meu filho sempre harmonioso, daqui a pouco começa a implicar. E olha, por quê? Nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser, inclusive uma razão espiritual. Como é que você também afasta um obsessor? Não sintonizando. A gente tem que sintonizar com o que é bom, com o que é bem, o que vem do bem. Eu costumo atender em consultório muitos pessoas com transtorno por exemplo, aqueles que têm um caso de esquizofrenia, geralmente escutam voz. E se existem duas formas para que uma pessoa escute voz. Uma orgânica, científica, quando a pessoa tem uma debilitação orgânica. E aí, por exemplo, quem escuta a voz se torna espiritona de 1, 2 ou 3, ou um autólogo que é mais forte. A tendência é não ouvir mais. Quando é orgânico, não escuta mais. Nem vê, estou vendo o pouco, não sei o quê. Mas se é espiritual, aí sim. Hoje, a ciência já aprofunda e nós sabemos que a glândula pineal, que fica no córtex central, quem tem, ela é diferenciada. Se a gente fizer uma analogia com as crianças, diz que aqueles meninos, até os 5 anos de idade, têm a moleira aberta, né? Assim que diz. Então está ali como fosse a glândula pineal. Os médiums, do ponto de vista fisiológico, eles têm a glândula pineal diferenciada daqueles. Eu, por exemplo, nunca escutei nada, nem vi nada. Não sei o que eu estou vendo aqui, que eu escuto aqui. Eu só não escuto também quando alguém, tu está me devendo, eu não escuto não. Mas que eu para receber, digo, não. Às vezes ligação cobra, né? Nem escutei. Mas aí tem que chegar junto, né? Bom, a vida é assim. E eu digo, essa semana com uma jovem, 13 anos, e ela muito aflita, porque estava ouvindo voz e tal, e a questão dela é mais espiritual. Então, eu trabalho com a família para direcionar que nós procurem o centro. Mas lá a gente trata do ponto de vista fisiológico, científico, o que a psiquiatria e que a psicologia recomendam.
Às vezes, mas eu escuto voz. Você escuta o quê? Ele disse, olha, me mandando me matar, não sei o quê, mas é minha amiga. Eu digo, olha, faça o seguinte, da próxima vez, pergunta o número da cena, ou da quina, né? E você vai ganhar dinheiro também. Vai ajudar a família. Vai ajudar bastante gente aqui para passar necessidade. Não esquece uma amiga. Porque se é para morrer, um dia ela morre. Para que pressa? Tem até um ditado que disse, se a morte tem um descanso, eu prefiro viver cansado. E que não seja de Covid, claro. Né? Um dia vai chegar. Então isso é conforme? Não. Isso é consciência crítica de que nós somos meros passageiros. O próprio Jesus viveu 33. Eu já estou no lucro. Olha, ateu. Já passei disso. Direção já passou também, né? Só de profissão. De espírito. Bom, então, façamos com que a vida se torne mais leve. O fardo mais leve. Porque depende fundamentalmente de você. Às vezes a gente joga, por isso que eu disse, reforma íntima, pessoal e intransferível. A gente não transfere para ninguém, a missão é sua, o desafio é seu. O problema é seu. O fardo é seu. Mas você pode levar. Porque Deus vai lhe dar condições. E se você se permite, é isso. Então, como se faz isso? A fé. Através da oração. Vocês que estão aqui, por exemplo, no centro, aqueles que vão para a igreja, seja lá como for, todas são dignas do nosso respeito. Não é? Que continue. A filosofia espírita não está preocupada em regimentar multidões, não. Você pode vir para cá e pode continuar sendo católico, evangélico, de qualquer denominação. Se você se sente bem, vá. Faz bem a você. Agora, se não vou dizer, vá para um lugar que vai lhe fazer mal, que vai colocar em risco sua vida pessoal e sua condição espiritual. Mas a escolha é sua. Não devemos usar o bom senso. Então, exercer a calma, a tranquilidade, está em você. Como o Exaldo lembrou, antes de falar, pense as palavras.